última semana, manifestações tanto no dia 7 de setembro, a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 12 contra. As do dia 12, particularmente, foram ressaltadas pelo seu esvaziamento, uma manifestação em que presidenciáveis de outros partidos ao centro, subiram ao palco, subiram ao palanque. Esse esvaziamento foi interpretado por muitos analistas como uma prova de inviabilidade, de pouca viabilidade eleitoral da terceira via. Queria começar com o senhor, presidente Kassab. O senhor acha que é possível construir uma alternativa pelo centro a Bolsonaro e Lula? Bom dia, Amanda, meus colegas, Assemineto, Gleisi, Bruno, Amanda. Eu acho que sim. Eu tenho sempre me manifestado a favor dessa alternativa. Eu acredito que a manifestação do dia 12, ela não foi a ausência de um apoiamento para a terceira via, ela foi mais uma sinalização de que as pessoas entendiam naquele momento que o impeachment, por conta do equívoco ou da atuação errada do presidente na semana semana passada, tinha sido ultrapassado por conta da carta coordenada lá pelo ex-presidente Temer. Mas existe um sentimento de renovação no país, existe um sentimento daqueles que não querem a volta do PT, que não querem a continuidade desse governo, que me parece majoritário. O desafio é evidente que é ter a unidade, mas o eleitor faz a unidade, o eleitor caminha sempre para provocar o voto útil, para se unir no segundo turno, e nesse momento a minha percepção é que a probabilidade do presidente Bolsonaro não estar no segundo turno é muito grande. Não é? É percepção, conversando com familiares, conversando dentro do partido, em encontros empresariais como esse. Portanto, eu estou bastante otimista com essa expectativa que vai crescendo cada vez mais no país, que nós possamos apresentar para o Brasil, nas eleições, uma alternativa que possa ter uma viabilidade bastante grande. Presidente Bruno Araújo, o Kassab fala em unidade, uma unidade que até agora tem sido difícil entre os partidos de centro, centro-direita, centro-esquerda. Vocês têm sentado para conversar, para trocar figurinhas. Como é que o senhor imagina esse tabuleiro, esse xadrez eleitoral? Essa unidade é possível? Ela seria traduzida em quantas candidaturas? Como seriam as alianças? Bom dia, Amanda. Bom dia, Kassab, a Gleisi, a Assemineto, a todos presentes. Acho que um dos fundadores do Real, o economista de Baixa, disse numa entrevista à Folha que o Bolsonaro impõe receios, medo à democracia, o Lula e o PT à economia. Embora cada um avance um pouco nessas áreas, quando impor instabilidade institucional significa, obviamente, afetar a economia. O mesmo com a defesa de democracia, e aí o PT volta a falar em regulação de mídia, em imprensa, e isso, obviamente, também afeta a economia. Nesse contexto, o que nós vimos em relação ao evento mais fragilizado que houve na última semana, eu estou com o presidente Kassab. Ele representa os extremos da sociedade que apoiam os dois conjuntos que polarizam as intenções de voto, mas uma grande parte da sociedade está preocupada com a vida real, como paga a sua conta de água, de energia, classe média tirando o aluno de escola privada, levando para a escola pública. O desafio nesse mundo da política, onde a volatilidade é maior do que a variação cambial, é a política encontrar uma solução, a política apresentar uma proposta. Eu tomei uma decisão solitária no PSDB, nós vamos fazer o processo de escolha mais democrático da história. 1.300.000 filiados habilitados, 33 deputados, 8 senadores, 500 prefeitos, 500 vice-prefeitos, 4.000 vereadores, 110 deputados estaduais, escolher um candidato 21 de novembro que possa, junto com com o campo dos demais partidos que vão apresentar alternativas, apresentar uma alternativa à sociedade que, ao meu ver, pelas pesquisas Qualis, Quantis, mostram que grande parte da sociedade está aberta a uma alternativa. Ela não vê essa alternativa, não acredita ainda nessa alternativa, mas nós estamos no tempo, nós estamos no cronograma. Nós vamos, com a escolha do nosso candidato 21 de novembro, buscar ou o apoio de todos esses que compõem um campo do que eu quero chamar a primeira via, uma primeira alternativa a levar a disputa no segundo turno presidencial,
num status quo onde hoje Bolsonaro e Lula são irmãos siameses. Não é? Lula dependendo de Bolsonaro, Bolsonaro dependendo de Lula, Lula só vence para Bolsonaro, Bolsonaro só vence para Lula, e a política encontrando uma solução que eu quero chamar como primeira via pode oferecer uma alternativa real, Amanda, ao eleitorado brasileiro. Presidente Gleice, a senhora acha que é possível fazer essa equivalência entre Bolsonaro ou Lula, ou é uma falsa equivalência? E a senhora acha que o cenário se manterá polarizado até a eleição? Porque é tão difícil que esse sentimento do antibolsonarismo consiga unir tanto a direita como a esquerda? Bom dia, Amanda, Kassab, Bruno, Neto, também ministro Jobim, André, prazer grande estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem que compreender momentos diferentes. Um é o eleitoral, em que os partidos se apresentam programaticamente para a sociedade. O outro é um momento que nós estamos vivendo de conjuntura política, onde nós temos um ataque real às instituições e à democracia. Nós 4 que estamos aqui temos divergências programáticas profundas, já nos enfrentamos em várias eleições, mas todos nós jogamos o jogo dentro da regra. Nenhum aqui defendeu ataque à instituição, ninguém aqui defende golpe de Estado, ninguém defende torturador, ou seja, nós respeitamos. Então, o que eu vejo hoje na sociedade não é uma polarização Lula-Bolsonaro. Eu vejo entre 2 campos políticos. O campo da extrema-direita, com nuances fascistas, em que está Bolsonaro, e o campo democrático, onde estamos nós. O nosso papel agora é tentar uma unidade para a gente fazer frente ao que está acontecendo no Brasil e não deixar que tenha uma escalada autoritária. É garantir, inclusive, o processo eleitoral de 22 para que cada partido que está aqui possa expor o seu programa para a sociedade. E nós temos que construir essa unidade. Óbvio que os atos do dia 12 não foram construídos com esse viés. Foram chamados há cerca de um mês e pouco, e tinham um viés eleitoral. Nem Lula, nem Bolsonaro. Não tem como, mudando o foco da chamada de um ato 48 horas antes, você fazer uma aliança. Muitos aqui participaram do movimento das diretas já. Não foi um processo fácil construir aquela aliança para que todos os diferentes subissem no mesmo palanque e quisessem as diretas. Mas nós temos que superar as diferenças e lutar pela democracia no Brasil. Então, isso para mim é um ponto. Segundo, a questão eleitoral. Todos os partidos deviam apresentar candidatura no primeiro turno. Por isso que nós temos eleições de 2 turnos. Porque você apresenta um programa para a sociedade e apresenta quem vai expressar aquele programa. E, a partir daí, a sociedade escolhe quem ela acha que está melhor preparado. E aí temos o segundo turno, que é a polarização de eleição. Aliás, nós vivemos a polarização política, e isso não é nenhum problema, desde 94, 89, que tinha uma pluralidade de candidaturas, e desde 94 é o PT e o PSDB que disputam. Depois, agora em 2018, que não foi o PSDB e foi o Bolsonaro. Não há problema de polarização política. O que não pode confundir são os posicionamentos dentro de cada campo qual está. Nós vamos caminhar para uma eleição, o PT quer apresentar Lula como candidato a presidente. E acho que Lula, a gente depois pode falar sobre alguns outros assuntos, vocês conhecem bem, é a pessoa que eu vejo hoje que tem condições de tirar esse país da crise. Primeiro porque conhece o Brasil, conhece cada estado, conhece a realidade do povo, conhece a máquina pública, já sabe o que fez de certo, o que fez de errado, tem muita experiência, e eu não tenho dúvidas, nós estamos precisando de alguém que tenha essa capacidade. Por isso nós vamos apresentar. Mas acho que todos os partidos têm que apresentar. E, por final, para encerrar, a questão da terceira via, que quer-se uma alternativa a Lula ou Bolsonaro. Tem que dizer para o Brasil o que se quer, porque as pessoas têm que votar num programa, têm que votar em alguém que expresse aquele programa. Eu até achei uma graça essa semana, eu não sei se vocês viram, mas saiu um videozinho, já estou terminando, Amanda, do ex-presidente Michel Temer. Temer voltou, aí ele fez um vídeo falando das coisas que ele fez, enfim, e ele dizia assim, não, nós fizemos a reforma trabalhista, nós encaminhamos a reforma da Previdência, as reformas. Aí disse assim, se for esse o programa de uma possível terceira via, vai dialogar com quem? Talvez aqui com a grande parte dessa sala, mas com a base do povo brasileiro não vai. Então, o que você fala para o povo? É isso que eu penso, tem que ter um programa.
Presidente Assemineto, então batata quente ficou com o senhor, porque a presidente Gleice disse o seguinte, ela fez duas reflexões interessantes. A primeira, nós quatro que estamos nessa sala debatendo, pertencemos ao campo democrático e a luta aqui, a polarização é entre um campo democrático e um campo antidemocrático. Queria a sua opinião sobre isso, a sua avaliação, e também sobre a segunda provocação que a presidente Gleice faz, que é a seguinte, qual é a cara e o projeto dessa terceira via, ou primeira via, como define o Bruno Araújo? Bom dia, Amanda. Bom dia, Gleice, Bruno, Kassab, André, Guilherme, ministro Nelson e a todos que participam desse evento. Bom, primeiro, nós estamos hoje no dia 14 de setembro de 2021, mas a sensação de muitos é que nós já estamos em 14 de setembro de 2022. Então, ainda faltam mais de um ano para a eleição, mas parece que a eleição é em outubro próximo. O que é que isso significa? Significa, primeiro, constatar que o jogo político está muito antecipado, como nunca antes na história do Brasil, até para utilizar uma expressão muito usada pelo ex-presidente Lula. Mas é verdade, o jogo está muito antecipado. Por que está muito antecipado? Pelos problemas vividos pelo governo Bolsonaro, que inquestionavelmente tem uma capacidade inesgotável de produzir crises, pela decisão do Supremo de ter recolocado o presidente Lula no jogo e, de certa forma, também pelas regras eleitorais novas que provavelmente os partidos e parlamentares vão ter que enfrentar na próxima eleição sem coligação. No entanto, a vida real nos traz para o dia 14 de setembro de 2021. Se nós voltássemos para 14 de setembro de 2017, portanto, faltando aí um ano e pouquinho para a eleição de 18, pouquíssimos apostariam na escolha de Bolsonaro para presidente da República, o que torna imperioso constatar que tem muita coisa para acontecer, muita água para correr debaixo dessa ponte. Quando a gente olha as pesquisas quantitativas, na minha opinião, hoje, elas retratam muito mais o passado do que propriamente refletem o futuro. Aí, a gente avalia os estudos qualitativos para entender qual é o perfil desejado pela maioria do eleitor brasileiro. E a gente pode constatar tranquilamente, o que não quer dizer que essa polarização vai ser desfeita, mas é um indicador que traz ânimo, que o presidente desejado pelos brasileiros não é exatamente o perfil nem de Lula, nem de Bolsonaro. Estou apenas trazendo aqui dados que a gente tem estudado, e eu sei que muitos aqui também têm obtido acesso a pesquisas qualitativas. Então, eu acho que nós temos uma avenida enorme para construir, não há de se esperar nenhuma construção, ou, na minha opinião, uma cara mais clara de uma nova candidatura antes de abril do ano que vem. Os partidos ainda estão em processos internos de debate. O PSDB, por exemplo, já citado aqui pelo presidente Bruno, fará suas prévias agora em novembro desse ano. O Democratas hoje tem dois nomes que se colocam como alternativas nesse processo. O do ex-ministro da Saúde, Mandetta, e o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Existem conversas avançando em termos de articulação partidária. Nós temos hoje um grupo de 9 partidos conversando de maneira permanente. Então, imagino eu que é preciso tentar extrair o sentimento do brasileiro que está sofrendo, que está angustiado, que está passando fome, que está preocupado em perder o seu emprego, né, que está vendo a inflação corroer a sua renda, para mostrar que é possível ter uma liderança que enxergue o Brasil do futuro. Porque o debate nos traz, no máximo, ao Brasil do presente, não nos leva ao Brasil do futuro. E para fechar, Amanda, que eu acho importante deixar claro, para os democratas, a democracia é um valor absolutamente inegociável. E nós vamos estar ao lado de qualquer partido político na defesa da democracia. Eu não acredito em ruptura institucional no país. Acho que a nossa democracia passou por vários testes nos últimos anos e resistiu. Não acredito, pelo menos nas circunstâncias atuais, nem em golpe, nem em impeachment. Mas qualquer que seja o movimento que possa trazer um mínimo de risco
a manutenção das instituições, das suas prerrogativas e da democracia como um valor, terá a nossa mais firme objeção. São reflexões importantes, até essa parte da ruptura institucional. Vamos debater, vamos discutir mais ao fim aqui do nosso painel. Agora, presidente Kassab, a Semineto tocou em alguns pontos importantes, principalmente falando sobre o tempo da política. É preciso ter paciência para construir alternativas e para viabilizar candidaturas. O presidente Bolsonaro também quer ter paciência, os assessores mais próximos acreditam que a popularidade do presidente vai reagir conforme o país crescer neste ano, conforme ele lançar um Bolsa Família mais robusto, aprovar uma PEC dos precatórios ou então uma solução via judiciário. O senhor compartilha dessa análise e também uma palavrinha sobre a noiva que o senhor e o ACM Neto disputam em comum, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Está cada um de um lado da sala, foi proposital. Eu não compartilho não, Amanda. Eu acho que o governo Bolsonaro é um governo com uma avaliação bastante complexa, muito dificilmente ele se recuperará. Eu acho que no campo social, quase 15 milhões de desempregados, é um universo muito grande, por melhor que ele possa desenvolver políticas públicas, programas sociais, o tempo é muito curto. 15 milhões de empregados implica aproximadamente em 60 milhões de pessoas atingidas, direto ou indiretamente, pelo desemprego. Ele teve, do ponto de vista pessoal, uma conduta na pandemia totalmente inadequada, fora do esquadro. Nós temos hoje quase 600 mil mortes no país, e os sociólogos, psicólogos dizem que no Brasil, em média, estudos que eles têm, cada pessoa que morre impacta diretamente aproximadamente 100 pessoas, entre familiares, colegas de trabalho, vizinhos, amigos de infância. Portanto, nós temos 60 milhões de pessoas que estão profundamente decepcionadas com o presidente na sua conduta na pandemia. Haja vista o seu melhor amigo no Congresso Nacional, o Neto esteve lá, o Bruno, a Gleise e eu. O melhor amigo do presidente lá era o deputado Fraga, de Brasília. E eu vi no Estadão, nesse final de semana, o Fraga dando um depoimento que se afastou, que rompeu relações com o presidente, a pedido do filho, porque o filho entende que a mãe morreu, a esposa do Fraga, pela falta de vacina. Eu, há algumas semanas atrás, 2 ou 3 semanas, num almoço rotineiro no partido, tinha lá 2 senadores, 2 assessoras, um governador, e estávamos comentando sobre a conjuntura, se fosse o segundo turno Lula-Bolsonaro. E uma das assessoras aí começou a chorar. Aí ela disse, olha, eu não consigo, ela usou até um termo forte, e era uma pessoa muito doce, muito educada, muito bem preparada. Se for preciso, eu pego em armas para derrotar o Bolsonaro, porque eu perdi o meu pai e a minha filha perdeu o pai. Então, são circunstâncias muito difíceis de serem revertidas, avaliações muito difíceis de serem revertidas. Nesse público aqui, muito possivelmente há 4 anos atrás, nós tínhamos um universo muito grande votando no Bolsonaro no segundo turno. Como na minha família, nos colegas de trabalho, assim como